Já falamos sobre a natureza carnal e sobre a carne em si, o corpo humano. Falamos também sobre a alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades, o nosso intelecto. E hoje o nosso desejo é mergulhar um pouco nessa dimensão do que é treinamento para uma vida espiritual na perspectiva de alimentar o nosso espírito. Os irmãos lembram que uma das principais coisas que nós falamos é que o objetivo da constituição da natureza humana, ou da constituição humana, ali ainda no Éden, era para que o nosso espírito, o espírito humano, fosse o rei, fosse aquele que comandasse, fosse aquele que dirigisse, fosse aquele que coordenasse todas as coisas. E a alma, que são os nossos sentimentos, emoções e etc., fosse serva do espírito. E a natureza carnal, a casa do espírito, a manifestação daquilo que é espiritual, daquilo que é manifesto através dos sentimentos com a materialização em nosso corpo. Só que o pecado veio e alterou tudo isso. E aquilo que deveria ser o escravo, que era o corpo, passou agora a querer ser o rei, aquele que governa, que dirige. E o que nós estamos vendo são um mundo e a humanidade sendo dirigida pelos apetites, pelas inclinações, pela vontade da carne, e o espírito sempre esquecido, a alma também sofre muita influência daqueles três inimigos que nós temos. O primeiro, que é a própria natureza caída, esse homem que caiu através de Adão, e através de Adão, essa descendência geracional foi afetada por esse pecado, e a sociedade que constitui o mundo vem ser um segundo inimigo, com as suas ideologias, com as suas deformações, com as suas perspectivas e filosofias, que são muitas vezes de encontro à palavra do Senhor, e o inimigo feroz, que é Satanás, que pega proveito desses dois outros inimigos, que é o mundo e a própria natureza caída, para tentar o indivíduo, para tentar levar o indivíduo para se afastar dos caminhos do Senhor. Graças a Deus que nesse percurso houve um plano restaurador, e esse plano se chama o Senhor Jesus, e ele veio para transformar aquilo que era deformado. Ele veio trazer uma nova vida naquilo que aquela primeira vida havia morrido. Ele veio para mudar a história das pessoas que com ele tiveram encontro e teve um novo nascimento. E aí, a partir daí, começa uma nova estrutura desse humano. Esse humano agora é constituído, esse humano renovado, esse humano que nasceu de novo. Automaticamente, esse espírito voltou a ter uma sintonia e um contato com Deus, e a partir dessa intimidade do Espírito de Deus com o nosso espírito, que o apóstolo Paulo fala de forma muito veemente, que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito, e essa testificação assegura que agora nós somos filhos de Deus. É isso que Paulo fala na carta aos Romanos. Esse espírito agora transformado, feito num espírito novo, ele precisa agora influenciar a alma a ser transformada segundo a palavra e mortificar a carne, que com seus desejos, seus apetites, tenta sempre nos inclinar, tenta sempre nos direcionar para aquilo que não é vontade de Deus, que o apóstolo Paulo vai chamar de pendor ou inclinação da carne. Espírito fortalecido é o espírito que consegue controlar a alma e consegue mortificar a natureza carnal. E o que nós queremos falar hoje é desse homem interior. Paulo usa essa expressão para falar do homem interior. Ele fala também sobre o espírito. E eu quero deixar como referência aqui da leitura de dois textos. O primeiro, nós já lemos no decorrer do culto, e eu quero reler. E o segundo texto é o texto de 2 Coríntios 4,16. O primeiro texto é Efésios 3, 14 a 21, e o segundo texto, 2 Coríntios 4,16. Eu diria, inclusive, que essas mensagens que falam sobre o treinamento da vida espiritual, ela precisava ter um sentido mais didático, mais de ensino, mais de exposição, porque
são muitas riquezas que em 1 hora, em 50 minutos, 1 hora e 10, não sei bem qual será o tempo dessa mensagem, mas esse tempo não consegue trazer a amplitude do que significa uma natureza carnal completamente mortificada, uma alma restaurada e um espírito fortalecido. Eu acho que é necessário, de fato e de verdade, o Espírito Santo nos ensinar e nos lembrar muita coisa que a gente não consegue, em uma mensagem apenas, conhecer, apenas experimentar. O texto de 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, aí vem, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. É o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos lá em Coríntios, 2 Coríntios 4,16. E Efésios capítulo 3, 14 a 21, ele vem trazendo uma descrição que aqui tem um cunho de oração. Ele começa falando que ele ora de joelhos para que esse conhecimento da família de Deus, ou a igreja do Senhor, ou os discípulos de Cristo, eles pudessem compreender as coisas na dimensão do Espírito, que tem uma perspectiva celestial, mas também que essa perspectiva celestial fosse compreendida ainda na terra. E ele diz, então, no versículo 14 de Efésios 3, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito. Aqui o Espírito está em letra maiúscula, significa que é o Espírito Santo. Mediante o seu Espírito no homem interior. Esse homem interior, você também pode dizer que é o espírito humano. Então, poderia ser uma parafraseando aqui, o texto poderia ser muito bem descrito assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo no espírito humano. Certamente o espírito humano aqui é o espírito daquele que recebeu a Cristo. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Senhor, a tua palavra foi lida. Humanamente, nós não vamos passar da compreensão, da interpretação do texto, mas não queremos ficar apenas nisso. Queremos ir nas profundidades da revelação da tua palavra. E para isso pedimos que o teu Espírito nos ilumine a compreender o que o Senhor tem a falar conosco, que há tantos irmãos que ouvirão essa mensagem e que serão edificados para o crescimento, para o aperfeiçoamento, para o fortalecimento, para o alimento do seu espírito. Tudo isso para que eles cresçam dia após dia, rumo à plenitude de Deus. Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Irmãos, esse texto é riquíssimo. Há muitas informações e há muitos detalhes que Paulo fala. E quando Paulo fala sobre a necessidade do Espírito Santo falar aos nossos corações de forma profunda, nos levar a essa dimensão de sermos enraigados, fortalecidos no Senhor, com o objetivo de chegarmos à plenitude de Deus. É esse o objetivo da caminhada, da ação do Espírito Santo no nosso espírito, para que nós possamos chegar à plenitude de Deus. Ele começa a até falar para si mesmo nessa oração. Ele começa a falar, olha, mesmo que eu esteja pedindo isso, acreditando que há uma impossibilidade que isso aconteça, eu tenho que ter consciência de que nada disso é impossível para o meu Deus, porque ele faz de forma infinita mais do que eu estou pedindo nessa oração. E creio que a visão de Paulo era justamente essa. Como era difícil para a igreja, para os irmãos, para a família de Cristo,
que cada vida, que cada discípulo de Cristo chegasse a essa plenitude da qual o próprio Deus, ao entregar o seu Filho e o seu Filho enviar o seu Espírito, pudesse formar ou formatar em nós a plenitude de Deus. Então, antes de ele entrar na descrença, ele diz, olha, mesmo isso que eu estou pedindo, mesmo isso que na minha percepção seja algo impossível, não é para Deus, porque o seu poder opera em nós. O seu poder opera em nós, mesmo diante daquilo que eu estou pedindo, mesmo diante daquilo que eu estou pensando. Ele é infinitamente poderoso para fazer acontecer isso. Isso que cada discípulo chegue à plenitude de Deus. E ele vai falando isso de forma muito plena, muito ampla. E a palavra Espírito é uma palavra que define especificamente a força inspiradora da vida. É por isso que lá em Gênesis diz que soprou. O Espírito de Deus soprou. Soprou, a partir desse sopro foi gerado o espírito humano. Esse espírito, que é o sopro, é aquilo que significa a nossa própria existência, é o nosso próprio ser, é tudo aquilo que nós, no nosso interior, podemos nos relacionar com Deus, podemos viver em Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, em Salmos 104, versículo 29 e 30, que após a morte, o espírito volta para Deus, que o deu. Porque foi o Espírito Santo de Deus que soprou o Nechefe, o sopro, a vida, o Espírito sobre nossas vidas. E todos nós temos individualmente um Espírito. O seu Espírito, o meu Espírito. Não há uma transmutação, não há uma transformação, ou não há mutação, ou não há uma reencarnação. Não. Cada ser humano tem o seu próprio Espírito, que o Espírito Santo de Deus soprou. E esse sopro foi resultado de uma palavra de Deus liberada. Ponha isso na sua anotação, ponha isso na sua consciência, a palavra e o Espírito Santo. O que nos faz sermos espiritualmente fortalecidos sempre é esse conjunto de ação da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus soprou sobre as narinas de Adão e Eva e passaram a ser viventes. Mas houve uma palavra de liberação. Essa palavra é que gerou o espírito de vida que lá está descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Portanto, o Espírito Santo, ele energiza o nosso espírito. O Espírito Santo, ele fortalece o nosso espírito. O Espírito Santo nutre o nosso interior. Não existe fortalecimento espiritual, não existe capacidade espiritual, não existe relacionamento com Deus sem a intermediação e ação poderosa do Espírito Santo no nosso espírito. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer que o Espírito de Deus é que efetua o realizar em nós. Essa palavra efetuar é a mesma palavra do grego que deu origem à nossa palavra em português, da palavra energia, ou energizar. Significa que o Espírito Santo de Deus é que vai efetuar essa plenitude de Deus na minha vida, na sua vida, através desse novo nascimento. Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, ele energiza o nosso espírito, que estava destituído de Deus, e ele, então, passa a nos religar em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós, então, passamos a ser filhos de Deus. Até então, criaturas de Deus, porque fomos criados por ele, mas com a energização, com enérgio do grego, energia do Espírito, ele passa a transformar o nosso ser, e aquele espírito destituído do Pai passa agora a ser um espírito constituído de filiação. Essa palavra, inclusive, enérgio, do grego, que significa energia, é mal interpretado por alguns segmentos aí chamados religiosos, neoevangélicos, porque acham que
é concedida ao Espírito Santo a energia de Deus e não o ser do próprio Deus. Porque confundem essa palavra enérgio com a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e gera transformação em nossas vidas. E não existe operação de uma nova vida sem a ação do Espírito Santo, que nesse conceito de novo nascimento é operado pela energia do Espírito Santo. E a manifestação do Espírito Santo já é gerado com a outra percepção do Espírito Santo, que não é mais o enérgio, mas é o dinamis, que é o poder do Espírito Santo. Ou seja, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito recebe a vida do Espírito, que é a energia do Espírito, e nos tornamos uma nova criatura. Agora, para agir a favor do reino de Deus, para servir o reino de Deus, recebemos do Espírito Santo agora uma outra energia, que é a energia para fazer a obra, para ministrar a obra, que é o dinamis. Portanto, podemos dizer que tem enérgio, que é a energia de vida, e temos o dinamis, que é o poder do Espírito Santo para realizar a obra. Irmãos, não podemos viver a vida de Deus sem essas duas ações do Espírito Santo na vida do discípulo. Nós precisamos ter nascido de novo, a energia do Espírito, a nova vida do Espírito, como também tudo que devemos fazer na obra do Senhor deve ser movido pelo poder do Espírito. Por isso mesmo, Atos 1:8 diz que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém e receber o dinamis de Deus, o poder de Deus. Para fazer o quê? Para testemunhar pelo mundo. Só que essa ação do Espírito Santo não é feita na nossa natureza carnal, não é feita nas nossas emoções ou na nossa alma. É uma ação direta ao seu espírito, ao meu espírito, através do toque transformador do Espírito Santo de Deus no nosso interior. É uma conexão entre o Espírito Santo com o espírito humano, que agora passa a ser o espírito de um filho de Deus. Interessante que nós já falamos sobre isso em alguns cursos, principalmente o curso de discipulado, já falamos isso na formação do curso básico em teologia, já falamos isso em escola bíblica discipuladora, mas eu quero relembrar os irmãos que o espírito humano foi feito para ter essa relação com o Espírito de Deus, mas não foi feito o espírito humano para receber nenhum outro espírito. Por isso que há a possessão ou a manifestação satânica, porque é o espírito de alguém que recebe um espírito maligno, e esse espírito que não foi feito para receber esse espírito maligno reage contra esse espírito, e essa reação é manifesta muitas vezes por ações no corpo, seja manifestações diversas, algumas bem agressivas, outras mais tranquilas, mas o espírito daquele indivíduo não foi feito para receber um espírito, uma entidade espiritual maligna. E esse espírito reage. Ao contrário disso, quando o espírito humano, o nosso espírito, o meu, o seu espírito, que éramos destituídos de Deus, quando recebemos a salvação em Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus vem agir, vem operar, vem transformar o nosso espírito, por nós termos sido feitos para a relação com o Espírito Santo de Deus, o nosso espírito acontece o quê? Regozija, celebra. Por quê? Porque o nosso espírito, ele é compatível, ele é um espírito já criado para se relacionar com Deus. Olha lá no Éden, nós vamos fazer esse humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Portanto, a relação que Adão tinha com o próprio Deus, ali manifesto na sua trindade, era uma relação compatível ao projeto original de Deus. Por isso que o espírito humano, quando nasce de novo, recebe o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz, a partir do capítulo 5, o capítulo 6 de Gálatas, diz que aí nós vamos dar frutos, os ditos chamados frutos do Espírito. Nada mais é do que o meu espírito recebendo o Espírito Santo de Deus, que energiza o meu espírito, que dinamiza o meu espírito, e eu vou então fazer o quê? Frutificar.
Eu vou ser alguém que frutifica amor, paz, longanimidade, domínio próprio. Por quê? Porque é a ação do Espírito Santo na minha vida. Só que nesse processo que eu estou aqui denominando de alimentar e desenvolver a força do Espírito que Deus nos deu, porque o Espírito é que deve estar sendo fortalecido. E isso, inclusive, que Jesus chama a atenção quando ele nos diz que nós devemos estar com o nosso espírito forte, porque a carne é fraca. Como nós podemos, então, fortalecer esse espírito? Como nós podemos desenvolver um espírito chamado espírito forte, um espírito fortalecido? Uma vez que, por mais que a gente busque, há uma luta contínua da nossa natureza carnal que quer sempre controlar e deixar o nosso espírito de lado. Irmãos, a ajuda que nós temos é a ajuda do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o canalizador, catalisador, para que você possa alcançar e ser alimentado por instrumentos que o próprio Deus nos deu, que nós dimensionamos esses elementos como elementos da graça, meios da graça. São instrumentos usados pelo Espírito Santo de Deus para fortalecer a minha vida e a sua vida. E nesse aspecto, há algo bem interessante que nós precisamos levar em consideração. Precisamos levar em consideração a decisão de querer buscar a presença do Espírito Santo. Infelizmente, por várias razões, principalmente dogmáticas, há muito desconhecimento do Espírito Santo. Há muitos medos, há muitas incertezas, há muitas, diremos assim, restrições para que eu e você, para que a Igreja de Cristo não possa desfrutar das grandezas e das maravilhas que o Espírito Santo de Deus pode e foi enviado para fazer, mas nós restringimos. São os medos, são as incertezas, são muitas vezes a falta de fé, muitas vezes é até mesmo a falta de prioridade para que esse Espírito controle a nossa vida e assuma o controle com o nosso Espírito do nosso viver. E isso tudo requer um processo de decisão. E o interessante é que nesse processo de alimentar e desenvolver a força do nosso espírito, e aqui leve em consideração todas as vezes que eu falar o nosso espírito, eu estou falando do espírito humano, não estou falando do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus nos deu o caminho para tornar viável a possibilidade do espírito ser fortalecido. E a exemplo disso, nós podemos pegar o próprio testemunho de Jesus. Um exemplo prático. Jesus, quando foi tentado, os irmãos sabem todas as referências bíblicas. Podemos dizer que tanto o corpo humano de Jesus como a sua alma estava ali completamente fragilizada, estava o seu corpo e a sua alma completamente debilitada e sendo um canal aberto, inclusive, para que a tentação do maligno alcançasse guarida e alcançasse possibilidade de ser atingido o nosso mestre. Mas aí está a questão. O Espírito de Jesus estava fortalecido pelo Espírito Santo de Deus que ele havia recebido. E por mais que ele estivesse com fome, com sede, cansado, porque ele estava há 40 dias jejuando, ele, pela força do seu Espírito, ele controlou seu corpo. Pense que as emoções, os pensamentos de Jesus, pense que o diabo, quando oferece os reinos da terra, pense que Jesus não pôde imaginar a glória que ele tinha na eternidade, pense a sua memória veio à tona e dizer, poxa, eu tinha tudo isso na presença do meu Pai, hoje eu estou aqui, sendo inclusive tentado por esse maligno. Irmãos, tudo isso Jesus pensou, mas como o Espírito de Jesus estava fortalecido pela presença do Espírito Santo, ele pôde controlar as suas emoções, ele pôde controlar a sua natureza carnal. E o que nós precisamos fazer, a exemplo de Jesus, é deixar com que o nosso Espírito, através do poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, controle a nossa natureza carnal e controle a nossa alma. Você está disposto a entrar nesse desafio? Você está disposto a entrar nesse treinamento, que é um treinamento contínuo?
Não vai ser apenas uma mensagem, um estudo, uma batalha espiritual, mas vai ser a sua caminhada. Mas que agora, com mais conhecimento, agora com mais percepção, agora com mais discernimento, você vai saber que quem tem que estar no controle da sua vida é o seu espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus quer te levar à dimensão de você alcançar a plenitude de Deus. E não há possibilidade de você alcançar a plenitude de Deus se a sua natureza carnal está no controle, se o seu desejo, se a sua vontade está no controle, se os seus pensamentos e suas emoções, se o seu intelecto está no controle. Quem tem que estar no controle é o Espírito. Assim como Jesus foi fortalecido e o Espírito de Jesus foi fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, e ele venceu todas as lutas da sua alma e do seu corpo. Um segundo exemplo, a tomar Jesus como referência, na cruz. Irmãos, parece que a gente lembra de Jesus na cruz como se ele fosse alguém que não estivesse sentindo dor, como se o corpo humano estivesse ali como um ferro que não sentia nada. Não, irmãos. Jesus estava ali na cruz e sua natureza carnal, o seu corpo humano estava completamente debilitado, sentindo dores. A Bíblia diz, inclusive, que ele sentiu sede. Ele estava ali em sofrimento. Pense que a alma de Jesus estava ferida ao olhar para aquela multidão e ver que ele estava abandonado. E o abandono traz feridas na alma. Jesus estava ali debilitado emocionalmente, Jesus estava ali debilitado fisicamente, mas o Espírito de Jesus estava fortalecido. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E ele pôde controlar o seu corpo e ele pôde controlar a sua alma. Se Jesus foi exemplo e é exemplo para a minha vida, para a tua vida, é porque há a possibilidade de, nessa caminhada cristã, nós fortalecermos o nosso espírito e o nosso espírito controlar a nossa alma e o nosso corpo pela energia e pelo poder do Espírito Santo de Deus em mim e em você. Como nós podemos edificar o nosso espírito em ser um espírito forte? Esse processo de edificação significa que nós precisamos alimentar o nosso espírito para que o nosso espírito seja fortalecido. A quem, na nossa natureza, alimentarmos, esse irá controlar o nosso ser. Se você alimenta a sua carne, é a carne que vai estar no controle. Se você alimenta a sua alma, deixando seus pensamentos, seus sentimentos controlar a sua vida, é ele que está no controle. Mas se você alimentar o seu espírito, é o seu espírito humano que vai estar no controle. A quem você quer alimentar? E o que significa ter um espírito forte? O que o nosso espírito deseja? Irmãos, a primeira coisa que o nosso espírito deseja é a palavra de Deus. Pense que eu falei logo no início que é a palavra que gerou o espírito de vida. Tudo significa que começa pela ação da palavra. A palavra de Deus faz a nossa vida espiritual crescer, amadurecer e fortalecer. Não há compatibilidade de nós não estarmos de forma nenhuma sendo alimentado. E aí eu quero dizer para você que todos os meios de você alimentar a sua vida espiritual pela palavra são válidas, seja você lendo, seja você escrevendo a palavra, que é algo que a gente não tem prática, de escrever a palavra, né? Como os judeus têm, os judeus transcrevem o Torá, a gente não tem essa prática. Malmente a gente lê, mas ao ler, ao transcrever, ao memorizar, ao aplicar, ao refletir a palavra de Deus, essa palavra vai fortalecer o nosso espírito. Porque há tanta dificuldade, porque há tanto obstáculo para que a igreja esteja familiarizada com a palavra do Senhor. Porque o inimigo da nossa alma sabe que quanto mais você ler, mais você escrever, mais você meditar, mais você se familiarizar com a palavra de Deus, essa palavra vai gerar vida fortalecedora no seu espírito. Então, o que é que ele faz? Ele distancia, ele dificulta, ele bota obstáculo para que você não seja instrumentalizado, seja com a pregação, seja com o ensino, seja com a sua vida devocional.
para que você não tenha familiaridade com as Escrituras. Não tendo familiaridade com as Escrituras, você fica vulnerável para a ação da natureza carnal. A palavra de Deus tem poder, irmãos. Ela gera vida, ela transforma, ela muda. A palavra de Deus adapta, a palavra de Deus restaura, a palavra de Deus vai profundo no nosso ser. Ela consegue fazer diferenciações e transformações que vão além de uma terapia, que vão além de uma palavra de autoajuda. É uma mensagem poderosa que chega a fundo em nossas vidas, e aquilo que era danificado, aquilo que era corrompido, aquilo que era destruído, que era deformado em nossa vida, essa palavra entra trazendo nova vida. Não há possibilidade nenhuma de você ser fortalecido no seu espírito sem você buscar intimidade, relacionamento com a palavra de Deus. Com a intensidade que você der a palavra de Deus, ela vai entrar em sua vida. E eu diria que a palavra de Deus, ela entra, mas também a palavra de Deus, ela sai. E da mesma forma que ela entra com poder fortalecedor, ela também sai com poder fortalecedor. E quando ela entra, a sua intensidade transforma. E quando ela sai, a sua intensidade cria. Por isso que quanto mais a gente conhece a palavra do Senhor, mais a gente deve compartilhar. E aqui não é compartilhar apenas com palavras, mas compartilhar com a vida dessa palavra no meu estilo de viver, no meu dia a dia. Como o meu espírito é fortalecido? Com a minha intimidade com a palavra de Deus. Segunda coisa, como o meu espírito é fortalecido? Com a minha adoração. Irmãos, tudo que o Senhor fez, criando o ser humano na sua tridimensão, seja espírito, alma e corpo, é para que esse humano fosse um adorador contínuo. E o objetivo da restauração dos humanos, através da ação salvadora de Jesus, através da nova vida do Espírito Santo, é para que os humanos voltem para o projeto original de estar na plenitude de Deus e lá o adorar. Mas adorar, irmãos, vai além de nós estarmos manifestando alguns cânticos ou produzindo um ambiente que seja propício a uma ação espiritual. Vai além disso. A nossa parte espiritual, ela é fortalecida quando a gente entra em uma dimensão profunda de reverência, de gratidão e de celebração. A primeira coisa que acontece, e aí eu deixo como dica para você identificar verdadeiramente se você está adorando ao Senhor, é que no meio da adoração você tenha consciência de todo o estado do seu espírito. Um exemplo disso é o profeta Isaías no capítulo 6. Quando o Espírito Santo de Deus atrai Isaías para o trono de Deus, a primeira coisa que ele entra na dimensão da adoração, porque entrar na dimensão da adoração é entrar na presença de Deus. E quando a gente está na presença de Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente é o nosso estado de espírito. Isaías disse: meu Deus, ai de mim, que sou pecador. Quando você está em adoração, o Espírito Santo de Deus te leva a uma dimensão para você compreender o que precisa ser transformado em seu espírito. E ele traz à tona a minha vida, a sua vida, o que precisa mudar. É esse nível de adoração é que o Senhor quer nos levar a viver. A adoração vai partir da perspectiva de que o nosso espírito também, ele anseia de estar na presença do Senhor. Uma adoração tem essa perspectiva. O nosso espírito anseia. E aí vem aquela grande afirmação do Senhor Jesus, lá em Mateus 26, versículo 41, que ele diz que vigiai e orai para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que o Senhor Jesus está querendo dizer ali é que na carne, por sua fragilidade, nunca poderemos entrar no nível de adoração. Se você for observar essa citação, é justamente no momento que o Senhor Jesus chama os 3 discípulos para uma intimidade de oração. E ele avisa dizendo justamente isso, que se você der lugar à sua natureza carnal,
o que vai vir é o sono. E nada mais diferente do que Jesus havia dito foi o que aconteceu com seus discípulos. Ele veio a primeira vez, encontra os seus discípulos o quê? Dormindo. Por quê? Porque a carne, por ser fraca, por não ter força e não ter capacidade de entrar na presença do Senhor Jesus, ela vai sempre inclinar para satisfazer a sua vontade. 2, 3 vezes. Jesus entra e convida os seus discípulos para uma dimensão de espiritualidade forte. E todas as 3 vezes, a resposta que os discípulos dão é que eles estavam muito mais alimentando a natureza carnal através do sono do que propriamente direcionando o seu espírito para uma intimidade em oração com Jesus e o Pai. Irmãos, a quem você alimentar é que vai ser fortalecido. Se realmente nós nascemos de Deus, o Espírito Santo vai nos conduzir para fortalecer o nosso espírito, porque sempre teremos a inclinação da carne, porque a nossa carne é fragilizada. Então, dê o controle ao espírito. E o nosso espírito, ele sempre vai ansiar, desejar por estar na presença do Senhor. Não sei se você já teve uma experiência de você a sós com o Senhor, entrar nessa dimensão de adoração em que você sente que o seu espírito está em grande regozijo. E por estar em grande regozijo, a sua alma celebra, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, e o seu corpo manifesta, irmãos, com expressões. Por quê? Porque o espírito está em intimidade. Ah, pastor, eu nunca tive essa experiência, irmãos. É preciso viver nessa dimensão. É preciso não apenas ter uma experiência, mas buscar ansiosamente em estar nessa condição, nesse lugar, de o espírito da gente estar em profunda intimidade com o Espírito Santo. Adoração, portanto, não é o lugar, não é o ambiente, não é a música. A adoração, irmãos, é o nosso espírito assumir o controle das nossas vidas e nos inclinar para buscar, para desejar, para ansiar estar na presença do Senhor. Um exemplo prático, para que não fique apenas na concepção do entendimento sobre a busca do Espírito. Irmãos, de madrugada, quantas vezes você já teve a experiência do Espírito Santo de Deus te acordar? E aí, naquele momento, você vai perceber, e aí eu vou deixar isso como experiência, e eu tenho certeza que tanto você que está aqui no culto, quanto vários irmãos que vão me ouvir através dessa mensagem, vão fazer essa experiência, e você vai perceber que naquele momento, quem vai estar no controle? O Espírito Santo de Deus, por volta das 3 horas da madrugada, vai te chamar. Fulano, acorda que eu quero ter intimidade com você. A tendência que nós temos é o corpo dizer assim, está tão quentinho aqui, fica aqui. Ah, tem outra hora para você orar. Aí a sua alma dispara aquele desejo, aquela vontade de você estar no sono, na sua cama. Traz aquele prazer, a alma desperta uma memória para você de que é melhor você estar ali, ó, deitadinho, aconchegante, do que você levantar e ir para o joelho para alimentar o seu espírito. Mas quando você levanta e você começa a orar, você diz ao seu corpo, olha, corpo, eu estou com sono, é de madrugada, mas eu anseio pelo meu Deus. Outro exemplo prático, você determina que vai fazer jejum. Você vai fazer uma semana de jejum, e aí eu quero ressaltar que jejum precisa de propósito, e propósitos espirituais. Para que você não caia na ideia de jejum como uma restrição de alimentação para você emagrecer. Não, jejum precisa de propósito. Você estabelece, então, um propósito para jejuar durante aquela semana. Irmãos, você muitas vezes até vai fazer um exame qualquer que requer um jejum maior, você não sente nada. Mas quando você determina um tempo de jejum, e o jejum, além de ter propósito, precisa também de ter tempo com Deus.
Quando você determina isso, você tem dor de cabeça, o estômago começa a doer, você começa a ter fraqueza. Quem tem problema de hipertensão começa a descontrolar. Por quê? Porque é o corpo querendo dizer, eu preciso ser alimentado. É eu que estou no comando. E aí você precisa, então, controlar, dizer nada, corpo. Ou vocês acham que Jesus não teve fome naqueles 40 dias? Porque Jesus tinha um corpo de madeira ou de ferro? Não, irmão, Jesus teve fome. E tanto que quando ele saiu, ele comeu. Mas Jesus determinou que ele queria alimentar o seu espírito. Porque quem está no controle é o espírito. E quando você determina isso, você entra no nível de adoração. Porque a adoração é o seu espírito anseiar por estar na presença do Senhor. E aí não envolve música, não envolve lugar, mas envolve o seu estado de espírito em desfrutar. Eu diria que essas coisas são coadjuvantes, são consequências, mas o mais importante é a sua intimidade com Deus. Quando você fita em Deus, que o seu espírito deve buscar o Senhor com intimidade e com prioridade, irmãos, a natureza carnal e a alma vão gemer. Vão querer tomar o controle, mas você precisa ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, então, você tem a ajuda do Espírito Santo. Se o seu espírito deseja esse fortalecimento, nós já aprendemos que primeiro é a palavra. Segundo, nós precisamos, então, ser fortalecidos com adoração. Aquela adoração que você chega a desfrutar, a celebrar a presença do Senhor pelos seus feitos, pelas suas maravilhas e pelo que Ele é. E isso independe de lugar, de música ou qualquer estilo de louvor. Isso depende de uma vida que deseja estar na presença do Senhor. E essa experiência de adoração é sempre uma experiência intensa. E é uma experiência que você alcança no âmbito do espírito, mas que a sua alma sente e seu corpo também manifesta. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ao ver a ansiedade no sentido positivo da sua busca, do seu desejo de estar em sua presença, você é regozijado com alegria na sua alma e o seu corpo é controlado. Faça essa experiência de acordar de madrugada e dizer, corpo, eu vou me levantar e eu vou adorar. E você vai ver que no final de tudo você não vai se sentir cansado, você não vai se sentir fadigado. Por quê? Porque o espírito foi fortalecido e alcançou a sua alma, trazendo o prazer de estar na presença do Senhor. E o seu corpo foi fortalecido pela doce presença do Espírito. Um terceiro elemento que o espírito da gente pode ser fortalecido é a oração. Mas eu não quero falar de qualquer oração, eu quero falar da oração em espírito. E essa oração em espírito, pelo menos há 3 citações no Novo Testamento que nos convida a entrar nessa dimensão de orar em espírito. Orar em espírito está lá descrito por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15, que ele diz assim, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a minha mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ele está falando de você orar em espírito. Depois, ele vai escrever lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18, dizendo, após você ser instrumentalizado pela armadura de Deus, aí ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E há um terceiro texto que respalda esse nível de oração, que é o texto de Judas, versículo 20, que ele diz, vós, porém, amados, edificai-vos na vossa santidade, fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orar em espírito não são as palavras que nós falamos, mas orar em espírito é entrarmos na dimensão de profunda intimidade com o Espírito Santo e ele, através do seu poder, coloca em nós as palavras e propósitos nessa oração. Significa que
ele é o meio, ele é a ajuda necessária, é na sua esfera e sobre a sua conexão que nós estamos orando. O que é que, a miúdos, eu quero falar com isso? Eu quero falar que orar em espírito é você receber de tal forma a conexão do Espírito Santo que o seu diálogo com Deus vai entrar nessa perspectiva de falar aquilo que está segundo o coração de Deus, porque o Espírito vai falar ao seu espírito. Pastor, isso é muito complexo. Eu nunca entrei, então, nesse nível de oração. Eu nunca entrei nessa dimensão. Irmãos, o desafio justamente é esse. Se nós queremos uma vida espiritual profunda, nós precisamos ir fundo naquilo que a palavra do Senhor nos desafia a viver. É por isso que o apóstolo Paulo diz que esse operar dessa plenitude é um operar do poder de Deus. Não é na minha força, na sua força. Então a minha oração é uma oração apenas de palavras? É uma oração em que seu espírito fala, a sua alma fala, o seu corpo fala, mas você precisa entrar nessa dimensão em que o espírito é ele que lhe conduz. É ele que vai lhe dar as palavras, é ele que vai lhe impulsionar a que orar, como orar, quando orar, de que maneira orar. É nessa condução da conexão do Espírito Santo que você vai chegar a ter essa oração. Oração de poder, uma oração de intimidade, uma oração de desfrutar do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Precisamos ter essa dimensão de uma oração que leva a essa condição de estado em que o meu espírito, em intimidade com o Espírito Santo de Deus, me conduz a orar. E aí eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes, e eu queria dar um parêntese em relação a isso, muitas vezes nós podemos chamar atenção para a nossa conexão interior. Há irmãos que têm uma percepção interior que é fruto do poder do Espírito Santo na sua vida. E que é isso, pastor? Que conceito novo é esse? Não, irmãos. O mundo diz que é intuição. O mundo diz que é uma percepção, uma dimensão espiritual. Nós chamamos isso de testemunho interior. Não sei se você já chegou em determinado lugar e aí não é apenas no âmbito de qualquer discípulo que chega a essa dimensão, mas aqueles que estão em intimidade com Deus têm algo no seu interior que consegue perceber, discernir situações e circunstâncias e pessoas, que é uma ação direta do Espírito, que a gente não consegue entender. Meu Deus, eu cheguei naquele lugar, eu consegui ver alguma coisa que os meus olhos não conseguem ver. Mas é o Espírito Santo de Deus trazendo ao meu homem interior um testemunho interior de algo que está acontecendo sobre aquele lugar ou sobre aquela pessoa. Você já teve experiência nisso? Muitas vezes a gente fica assim, dizendo, meu Deus, será que é coisa da minha cabeça? Essa pessoa, aquilo que aconteceu, será que é coisa da minha cabeça? Não, não é da nossa cabeça. É uma ação do Espírito Santo de Deus levando a você entrar nesse estado de oração em espírito, que vai além da percepção humana e da capacidade até psicológica de você discernir situações, circunstâncias e pessoas. É algo que vem na percepção do Espírito Santo. E que você diz assim, meu Deus, eu pensei sobre isso. Eu senti isso. Eu entendi dessa forma. E aí, se você tem a experiência, eu dou uma dica prática para você, você sentiu, percebeu, compartilhe logo com alguém, porque essa pessoa vai ser testemunha de que você teve essa ação no seu interior pelo poder do Espírito Santo de Deus. E depois você vai dizer, olha, realmente aquele entendimento que eu tive, aquela percepção, aquele testemunho interior que eu tive, de fato era Deus. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar dirigindo na sua condução, e aí sentia algo assim, não vá por ali, não, vá por aqui, vá por aqui. Não entre naquela rua, não, entre naquela outra. Aí você percebe que não é coisa da sua cabeça, mas é um toque no seu interior. E aí você atende. Quando, de fato, você está conectado, aí você atende, aí desvia, e logo depois você percebeu que houve um acidente, houve alguma coisa que aconteceu naquele lugar, e você, meu Deus, é o Espírito Santo falando, agindo, e que nós precisamos desenvolver isso.
Porque a gente fica cheio de medos, incertezas, achando que é coisa da nossa cabeça, que a gente está ficando doido. Não, irmãos. Quem anda em espírito é guiado pelo Espírito Santo de Deus. A oração feita no Espírito não é um privilégio meu nem seu, é de toda a igreja. É isso que Paulo diz, para que toda a família de Deus alcance a plenitude de Deus. Todos nós temos a acessibilidade a entrar nesse nível do nosso espírito ser fortalecido, porque os instrumentos Deus já nos deu, principalmente o seu espírito, a sua palavra. Devemos, irmãos, entrar nessa dimensão, porque é neste lugar que o Senhor quer que nosso espírito seja fortalecido para que possamos controlar a nossa alma e o nosso corpo. Uma outra forma que você tem de entrar no fortalecimento do seu espírito é obedecendo a palavra de Deus. Obedecer às ordens de Deus fortalece o nosso espírito. Deus sempre vai nos apontar essa alimentação do espírito como algo que é importante, prioritário e uma necessidade. Veja aquela experiência de Jesus lá com seus discípulos no capítulo 4, quando ele tem aquela relação de impacto na vida daquela samaritana. No versículo 4, versículo 34, quando os discípulos vêm questionar sobre a necessidade de ter alimento, o Senhor Jesus dá uma resposta ele dizendo: a minha comida mesmo, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, quem está no comando da minha vida não é a minha carne que quer comer, mas é o meu espírito que quer obedecer à vontade do meu Pai. Irmãos, isso é uma decisão. A gente decide em querer ou não obedecer à palavra de Deus. A quem nós vamos obedecer? Ou é a palavra de Deus, ou é a natureza, ou é o mundo, ou é o diabo. Satanás ele vai sempre apontar uma alimentação para a nossa carne e para a nossa alma. Ele vai sempre oferecer diversos pratos para que a gente possa alimentar a nossa carne. A quem devemos obedecer? Se obedecendo a palavra de Deus é um instrumento para ser fortalecido espiritualmente, por que então não obedecemos a palavra? Queremos sempre fazer a vontade da carne. Quando o Senhor nos chama, filho, vem para cá orar de madrugada. Aí você levanta a cabeça, né? Sente o impulsionado do Espírito Santo de Deus no seu espírito, mas a carne diz: não, os dias são chuvosos, está fazendo frio, ora depois, volta para a cama, bota a cabeça no travesseiro. Você botou a cabeça no travesseiro, vem o sono. Você está obedecendo à natureza carnal. Quando aquela tentação vem sobre a nossa mente, o diabo dispara memórias de prazer. E aí você, então, alimenta esse pensamento, porque esse pensamento lhe traz prazer. E você desobedece à vontade do Senhor. Um exemplo prático disso é a questão do adultério. Irmãos, ninguém vai praticar o adultério se primeiro não pensou no adultério. Se não criou toda uma estratégia do adultério. Maquinou tudo na sua mente, disparou sentimentos, pensamentos. O que é que o diabo vai colocar logo? Que aquela mulher, ela é melhor do que a sua esposa ou do que seu marido. Aí vai dizer: olha, pense aí, imagine você com aquela mulher, muito mais nova do que a sua, com um corpo mais bonito do que o seu. Pense aí nesse homem, falar que homem, que cavaleiro, olha o seu como é. Ele vai disparar pensamentos que você vai começar a entrar, se você não disser não pensamento, não alma. Eu tenho um compromisso com minha esposa, um compromisso com Deus. O diabo vai tentar sempre te alimentar. É assim que ele diz para a nossa juventude. Ele diz que nada, esse negócio de preservar a vida íntegra sexual, isso já ultrapassou. Você tem que curtir mesmo, você tem que
ter prazer, você tem que desfrutar. Foi Deus que fez o sexo. Você está se resguardando, perdendo tempo, os dias estão passando. Aí dispara uma série de flechas sobre os pensamentos dos nossos jovens e como eles não estão ali enraizados e fortalecidos no espírito, muitos deles absorvem esses pensamentos e caem no desejo da carne. Quantas vezes as pessoas estão aí presas aos pensamentos e às ilusões pornográficas? Porque uma coisa que a pornografia traz é uma dimensão sexual que vai além da dimensão sexual dos propósitos de Deus. Ele vai nas dimensões daquilo que é prazer excessivo. A pornografia vai levar o indivíduo à alucinação sexual. E muitos, inclusive, que sofrem de pornografia, querem trazer essas ilusões pornográficas, essas fantasias que fogem muitas vezes dos propósitos de Deus para a sua relação conjugal. E aí, irmãos, começam os problemas a acontecerem. Por quê? Porque foi a mente alimentada por pensamentos que veio através de imagens. São vários pratos. Quem você quer alimentar? Nós estamos sendo desafiados aqui a alimentar o nosso espírito. E não há nenhuma possibilidade de nós alimentarmos o nosso espírito se não for obedecendo a palavra de Deus. Quando a gente obedece a palavra de Deus, o nosso espírito ele é fortalecido e ele vai asfixiar todo o desejo da carne. Ele vai bloquear todo o desejo da alma. É com o espírito fortalecido. E a fonte que nós temos para obedecer é o poder do Espírito Santo. De forma prática, quando estamos diante de uma dimensão de oferecimento de um prato maligno, e temos do outro lado a palavra de Deus como promessa, como princípio para nossas vidas. O Espírito Santo, com aqueles que estão conectados com o seu Espírito, com ele, vai dizer, olha, está vendo ali aquele homem, está vendo ali aquela mulher, que está dando todos os meios para tentar lhe seduzir. Isso não é bom. Fuja. O Espírito vai falar isso ao seu espírito. E você, por estar conectado com o Espírito Santo de Deus, vai fazer o quê? Foge. Porque a palavra do Senhor nos dá essa autoridade, dizendo que resista ao diabo e ele fugirá de vós. Você vai obedecer a palavra. E você obedecendo a palavra, você vai vencer essa tentação. E existe, irmãos, tentações que nós não somos suficientemente fortes para tentar enfrentar. Nós temos que fugir. Fugir para poder vencer. E a fonte para que nós sejamos alimentados espiritualmente para dizer não a essas tentações é o Espírito Santo de Deus que vai nos lembrar. Não é essa a função dele também, de nos lembrar a palavra? Ele vai nos lembrar a palavra e vai dizer, olha, se você obedece a palavra, você tem êxito. Há o poder do Espírito que age sobre nós, que opera sobre nossas vidas. E é esse Espírito que vai nos conduzir a obedecer à palavra do Senhor. E, finalmente, irmãos, a outra dica para fortalecermos o nosso espírito é combater o inimigo. Jesus ele escolheu pôr a vontade do Senhor em primeiro lugar na sua vida, e quando Satanás atravessou o caminho de Jesus para tentá-lo, Cristo estava com seu espírito fortalecido ao ponto de dizer, não, Satanás, e usar a palavra para repreender todas as setas, todos os dados, todas as estratégias que Satanás tem para desviar as nossas vidas. A reação que o Espírito Santo de Deus quer nos dar é fortalecer o nosso espírito para que nós possamos rejeitar o mal. Pense, irmãos, que o nosso espírito fortalecido no Senhor, nós temos força de reagir contra a maldade, contra a corrupção, contra o medo, contra as incertezas, e toda aquela lista que o apóstolo Paulo faz no capítulo 5, a partir do versículo 19, sobre os frutos da carne. O espírito forte
ele vai ter força para rejeitar a ação da natureza pecaminosa. Cada malefício, no capítulo 5 de Gálatas, é embasada por um desejo satânico para nos desviar do caminho do Senhor. E aí nós precisamos, com o nosso espírito fortalecido, dizer, não, eu não vou fazer isso, porque isso não é de Deus. Nós precisamos resistir. E aí um segredo também quero deixar aqui para você. Satanás, ele não é poderoso como o nosso Deus. Ao resistirmos a ele, ao declararmos que nós estamos fortalecidos, nosso espírito no Senhor, ele vai fugir de nós. Irmãos, o diabo ele não vai se botar com gente que tem intimidade com Deus. Ele não vai se botar com gente que está buscando de forma contínua, incessantemente, a presença do Espírito Santo de Deus. O diabo ele vai tentar os que estão enfraquecidos no espírito. Não seja perturbado contra os contra-ataques de Satanás. Você venceu esse pensamento, você venceu esse desejo. Não fique pensando que naquela noite que você levantou, que você orou, que você entrou nessa dimensão de oração do Espírito, você se alegrou, que você passou o dia bem, seu corpo não sentiu. Não fique pensando que durante essa madrugada ou aquela outra madrugada ele vai desistir. Não, ele vai vir com as mesmas estratégias. Mais 1, 2, 3, 10, 20. Vai chegar um momento que ele vai dizer, olha, não adianta mais eu colocar todo tipo de influência sobre essa natureza carnal, porque esta vida ela já está fortalecida pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu vou partir agora para outro. E aí você vai sentir completamente fortalecido. De maneira que você vai conseguir agir no poder do Senhor. Irmãos, nós temos que identificar a raiz dessa fonte de corrupção. Nós precisamos extinguir a raiz de ponto de contato para que Satanás entre com todas as suas estratégias para tentar nos derrubar. Não adianta ir na superficialidade. Nós precisamos ir na raiz do problema. É um pensamento, é um sentimento, é uma dor, é uma inclinação que você já tem numa prática que não agrada o Senhor. Você precisa ir lá na fonte, repreender e extinguir, arrancar pela raiz essa ação satânica que ele está pegando como carona na sua natureza carnal, ele está pegando carona na sua alma, você precisa arrancar. Porque se você não arrancar, ele vai continuar insistindo naquela área. Alguns tem sido realmente uma questão de alimentação. Vá na raiz. Por que você não se controla na alimentação? Há uma questão lá. Vá na raiz. Peça o Espírito Santo de Deus para te revelar, para mostrar o que é. Na prática da pornografia, na prática do descontrole daquilo que você pensa, da sua autoimagem, vá na raiz. Senhor, por que eu me sinto tão para baixo? Por que eu me sinto tão incapaz? Por que eu me sinto tão inferior? Eu não me sinto digno? O que está acontecendo? Peça ao Senhor, o Espírito Santo de Deus vai te falar, porque Ele quer arrancar essa corrupção na raiz, para que não seja ponto de contato para o inimigo te oprimir. E você seja livre para entrar nessa dimensão de adorar o Senhor. Irmãos, aí eu quero deixar aí uma experiência final de Bartimeu. Marcos capítulo 10 traz essa experiência de Bartimeu. Irmãos, o que levou Bartimeu a resistir a todas as adversidades foi o obstáculo que a multidão proporcionou para que ele não alcançasse a bênção. Não veja as suas dificuldades, as tentações, as lutas que você trava para você vencer como algo que leva você à desistência. Pelo contrário, cada vez que a multidão impedia Bartimeu, aquela resistência produziu força para Bartimeu gritar mais alto, dizer, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Veja na sua debilidade uma força, não uma resistência, mas uma força para que você busque mais o Senhor. Se é essa autoimagem, se é essa possibilidade de você ter uns pensamentos que vão fugir daquilo que é pensamento de Deus, veja isso como uma necessidade maior de você buscar o Senhor, não como uma resistência de entrega. Bartimeu, ele foi firme. E lá o versículo 48, 49 diz, parou Jesus e disse, chama-o.
E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Bartimeu, ele teria recebido um milagre se aquelas pessoas não tivessem resistido a ele, irmãos? Certamente que não. Mas, na verdade, foi a resistência daquela multidão que queria impedir Bartimeu, que deu esforço a ele, que deu ânimo a ele, para que ele pudesse gritar mais e mais alto e alcançasse a sua bênção. A força da resistência da multidão foi a ação canalizadora para que Bartimeu gritasse mais e mais. A sua debilidade, seja na natureza carnal, seja na sua alma, deve ser a ação canalizadora para que o Espírito Santo de Deus te chame a você estar cada dia mais fortalecido. E não produza em você resistência, cansaço, desânimo, ao ponto de você dizer: eu vou entregar a minha natureza, eu vou entregar esses desejos, esses pensamentos. Não, eu vou me entregar. Não, irmãos. Escolha entregar o seu espírito ao Senhor e crescer nele. E pegue como exemplo o Senhor Jesus, na visão de Mateus, no capítulo 27, versículo 50, que o Senhor Jesus clamou em alta voz e disse: Senhor, Pai, venha ao meu socorro. Jesus, clamando em alta voz, com grande júbilo, disse: ao Senhor entrego o meu espírito. Jesus quer nos levar a esta mesma condição, liberar o nosso espírito para viver na presença do Espírito Santo. E isso acontece quando nós vivemos completamente fora da inclinação, do desejo da carne. Completamente morto para a carne, mas profundo em Deus. O que acontece quando nós exercitamos o nosso corpo? O que acontece conosco se não exercitarmos o nosso corpo? Irmãos, começa a trazer dores. Os músculos começam a atrofiar. Começa a aparecer dor por tudo quanto é lado. Não é diferente com o seu espírito. O que acontece quando você não alimenta o seu espírito? Ele enfraquece. E ele perde o controle. Passa a natureza carnal e a sua alma ditar as normas da condução da sua vida. Seja fortalecido em espírito, foi a palavra que Paulo deu em Romanos 12, 11. Fortalecido em espírito é manter-se continuamente na presença do Senhor, alimentado pela sua palavra, não apagando o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, deixando de lado tudo aquilo que traz frieza para a sua vida espiritual em Deus, é buscar intimidade com o Senhor, é buscar entrar no âmbito da adoração genuína espiritual, é viver no testemunho vivo e com intimidade e com intensidade na presença do Senhor. Aí você vai ter um espírito forte, mesmo que a sua carne seja fraca. E com o espírito forte, nós passaremos a viver em uma dimensão espiritual de experiências transformadoras em nossas vidas. E cada transformação, dia após dia, que nós formos alcançados pelo poder do Espírito Santo, mais nos aproximamos da plenitude de Deus. E esse é o desejo do Senhor, que você chegue à plenitude de Deus. A minha oração nesta noite, e a minha oração no término dessa mensagem, é que o Espírito Santo de Deus te traga as raízes da corrupção. Que o Espírito Santo traga onde é que a sua mente está sendo uma porta aberta, uma fortaleza para o diabo estabelecer ali o seu controle. Onde ele está fazendo você escravizado com prazer, ou podemos dizer esse prazer que é um desprazer diante da ação de Deus. O que está te conduzindo a você a práticas que não agradam ao Senhor. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa te trazer a memória e que você, no poder, no nome do Senhor Jesus, possa ser liberto, livre, e que de tal maneira você seja tomada e tomado pela ação do Espírito Santo para que você queira mais buscar a sua presença. Mais e mais querer viver em intimidade com Deus. Senhor, nós queremos sair da superficialidade. Viver na superficialidade é nas subidas e descidas
conduzidos pela nossos sentimentos, pelas nossas vontades, pelas nossas emoções. É alimentar a nossa natureza carnal, que por horas quer trazer um prazer que, no final de tudo, é um desprazer. Pai, nós queremos rejeitar esses pontos de contato que o mundo está interferindo na minha vida, na vida dos nossos irmãos. Senhor, nós queremos fechar a porta daquele lugar que o diabo tem lançado setas, e essas setas têm nos alcançado e nos debilitado espiritualmente. Nós queremos ser cheios do teu Espírito. Queremos entrar na dimensão de viver em obedecer a tua palavra. Queremos entrar na dimensão de conhecer profundamente a tua palavra. E a tua palavra gera vida naquilo que há morte. A tua palavra gera, Senhor, novo nascimento naquilo que já está morto. Nós queremos viver, ó Pai querido, em obedecer a tua palavra. Seja em que custo for. A nossa carne vai sentir, ela vai se debater, a nossa alma vai se trepidar, mas nós queremos agradar ao Senhor. E queremos entrar nessa dimensão de ser, Senhor Deus, fortalecido espiritualmente. Nos tira, Senhor, de tudo aquilo que está sendo uma barreira para viver profundamente na tua presença. Nos traz durante essa semana ao exame de nós mesmos e que possamos, no nome do Senhor Jesus, receber, ó Pai, a libertação e sermos curados, sermos livres para viver em intimidade com o Senhor. E que essa seja a nossa decisão, Senhor, de não alimentar a natureza carnal, que não seja a decisão de alimentar a nossa alma, porque vem os pensamentos, vem os sentimentos, vem as emoções que tentam nos desestabilizar, Senhor, mas são coisas que não te agradam. Nos ajuda a fortalecer o nosso espírito a dizer não. E a fortalecer o nosso espírito na tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.